Olá, você que está conosco mais uma vez, professor Cornélio, Biologia, aula 2, Biologia 1, extensivo, preparatório Enem 2016. É um prazer imenso tê-lo conosco e, claro, juntos aqui falando um pouquinho sobre esta maravilhosa biologia. Aspectos relevantes que poderão aparecer de forma direta ou indireta na tua prova do Enem, alguns conceitos mais específicos para que nós possamos ter a habilidade de identificarmos as habilidades na prova da ciência da natureza e, claro, a competência. E nós cremos que a tua participação, o teu estudo, a tua determinação é fundamental para que nós tenhamos juntos uma excelente prova de Enem 2016. Hoje vamos continuar revisando aspectos muito relevantes da nossa biologia. Acompanhem conosco na tela esses aspectos extremamente relevantes da biologia. Então nós vamos avaliar com vocês alguns detalhes interessantes hoje que tratam sobre vírus e viroses. Quando falamos em vírus, talvez alguns de vocês pensam, será que vírus é um ser vivo? Eu diria o seguinte, se nós soubéssemos seguramente, com todas as hipóteses levantadas e já teorias formuladas, se essa resposta realmente a gente soubesse que fosse positiva ou negativa, seria uma grande descoberta. A princípio, hoje se considera que vírus é uma partícula que tenha lá a sua cápsula proteica, que pode estar associada a lipídios, e tem no seu interior material genético. O vírus não tem a capacidade de se reproduzir sozinho, ele depende da célula, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem metabolismo próprio. Nós vamos ver alguns aspectos relevantes que podem ser destacados sobre vírus e virose. Acompanhe. Vamos lá. Então, o primeiro aspecto relevante, são parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos ressaltar isso aqui. Outro aspecto muito importante, vírus não é célula. São organismos acelulares ou partículas acelulares. Não tem metabolismo próprio, possuem DNA ou RNA. Não vão ter os dois materiais genéticos. Eles são formados por um envoltório proteico, que é o capsídeo, mais o material genético. Então aqui nós temos um resumo, bem resumo, de como nós poderíamos definir vírus. Os vírus, eles podem ter material genético, como nós havíamos comentado, DNA ou RNA. Então nós podemos classificá-los conforme o material genético que eles vão acabar tendo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ter um vírus, fita simples de DNA, representado dessa maneira. Vamos ter um vírus, fita dupla de DNA, um DNA vírus, representado dessa maneira. Vamos ter um vírus, fita simples de RNA, e vamos ter um vírus, fita dupla de RNA. Essa é uma das classificações utilizadas que nós vamos aplicar aos vírus. Os vírus de RNA, eles ainda podem ser divididos, e eu diria, fique atento aqui, porque isso já apareceu em algumas provas, e de repente até o Enem pode explorar também, ainda mais que falamos aí de casos de vírus como dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela, condiloma acuminado e etc. Então diz assim, o vírus RNA, ele pode ser subdividido em vírus cujo genoma tem a mesma orientação do RNA mensageiro, chamado de genoma de polaridade positiva. Então, RNA, fita simples, senso positivo. Exemplo, o vírus que causa poliomielite e hepatite A. Ou seja, o RNA dele já serve como RNA mensageiro. Por isso que ele é um RNA fita simples senso positivo. O RNA dele já serve como RNA mensageiro. E temos o vírus cujo genoma tem uma orientação inversa do RNA mensageiro, chamado de polaridade negativa. Vamos ter um fita simples negativo. Exemplo, zika, gripe, dengue, chikungunya, etc. É um vírus, portanto, RNA fita simples, senso negativo. RNA fita simples, senso negativo. Ok?
Essa classificação aqui ela tem já aparecido, ou seja, o RNA desse indivíduo, que é senso negativo, ele não serve como RNA mensageiro. A partir dele tem que formar um outro material, que é um RNA, uma fita complementar, e aí sim o RNA mensageiro. Portanto, essa classificação aqui eu até destacaria com vocês. Tá? Então nós vamos ter aqui alguns aspectos importantes. De um modo geral, o dogma da reprodução dos vírus vai realçar os seguintes aspectos. O dogma central, um dos dogmas centrais da biologia, diz que, a partir do DNA, ocorre um processo de transcrição, forma-se RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico, ocorre uma tradução e forma-se uma proteína. Então a sequência é DNA, RNAs, proteína. Por exemplo, nós vamos encontrar, isso funcional, num vírus como o vírus H1N1, que é um dos vírus causadores da gripe, da famosa influenza A. Temos também uma outra possibilidade, um RNA viral, ocorreu uma transcrição, formou-se um DNA, ocorreu uma outra transcrição e RNAs foram formados, mensageiro, ribossômico e transportador. Através de uma tradução reversa, formou-se uma proteína. O exemplo, o HIV. Isso é possível porque, neste caso, esse vírus tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Então é interessante ficarmos atentos aí. Existe uma enzima chamada transcriptase reversa, ok? Beleza? O que mais que é interessante ressaltarmos? Temos um outro exemplo, temos um DNA viral, acontece uma transcrição, forma-se um RNA. Acontece uma outra transcrição, forma-se DNA. Outra transcrição, forma-se RNAs. Tradução reversa, e aí a proteína. Nós temos aqui um vírus, por exemplo, que causa hepatite B. Muito comum na transmissão com contato, por exemplo, sexual, também um contato com alimentos e água contaminada. Ok? Aqui nós temos uma estrutura viral, um esquema do HIV, visto em corte. Então você observa as duas moléculas de RNA, colocada aqui ao centro. Você observa aqui em vermelho, indicando, vai estar indicando aqui a transcriptase reversa, bem aqui ao centro. Tá? Você observa cápsulas proteicas aqui, ó, a cápsula proteica. Você observa a integrase, tá? Um tipo específico de proteína. Proteína do envelope, olhem só. Uma protease, tá? Uma enzima. E aqui o envelope que esse vírus vai conter. Esse é um vírus, portanto, envelopado. Ok? Beleza? Então vamos lá. Que aspectos relevantes ainda vale a pena nós citarmos aqui? Aqui eu cito para vocês algumas das principais viroses. Por exemplo, cachumba, pega com água e ar, e saliva, objetos contaminados. Raiva, que é uma doença considerada 100% letal, Então, o indivíduo que for mordido por um cachorro, por um gato, tem que procurar imediatamente o sistema de saúde, porque ele pode ser que tenha contraído a doença, que é muito improvável, mas vai ter que tomar a vacina pós ter sido afetado. Zika e dengue, obviamente, tem uma contaminação vetorial principal, que é a questão do mosquito, o Aedes aegypti. Rubéola, sarampo, que também é parecido com a cachumba, contaminação. Chikungunya, também mosquito. As hepatites, pode ser por contato sexual, algumas por objetos contaminados, alimentos, etc. A dengue, por mosquito. Poliomielite por gotícula de saliva. A antiga paralisia infantil. Febre amarela por mosquito. Pode ser tanto Aedes aegypti quanto hemogogos. Varicela ou catapora, idem a cachumba. Varíola, felizmente, não tem mais desde a década de 60 do século passado. Meningites virais pelo ar e objetos contaminados, com gotículas de saliva. Mononucleose, a famosa doença do beijo. Herpes,
né? Temos tanto a herpes simples tipo 1, que é a labial, quanto a simples tipo 2, que é a genital. Condiloma, né? Temos aqui o HPV, né? HPV, tipo 11 e 6, que causa um câncer de colo de útero, tipo 16 e 18, que causa as verrugas vaginais. Antavirose, tá? Que está muito associado aí à questão de roedores. E, obviamente, uma das doenças que mais preocupa, que é a AIDS. Tá? Então, vamos lá. O que nós queremos avaliar com vocês agora? Aqui eu coloquei algo que eu creio ser importante. A fonte desse material é o Ministério da Saúde. O alerta atual em relação às doenças transmitidas especialmente pelo vetor Aedes aegypti. Quando há uma transmissão por vetor, nós falamos que a transmissão ela é vetorial. Então, o vetor, nesse caso, é o transmissor, é o mosquito. Tá? Uma transmissão vetorial. Então, se nós olharmos aqui, ó, Zika, chikungunya e dengue, vamos ver lá, febre, que é um dos sintomas. Zika é baixa e pode estar presente. Chikungunya, alta, tá? E de início imediato, quase sempre presente. Dengue, alta e de início imediato, sempre presente. Uma comparação em relação à febre, em relação a essas três doenças. Dores nas articulações. Zika, dores leves que podem estar presentes. Chikungunya, dores intensas e presentes em quase 90% dos casos. Dengue, dores moderadas e quase sempre presentes. Manchas vermelhas na pele. Zika, quase sempre presentes e com manifestações nas primeiras 24 horas. Chikungunya, se manifesta nas primeiras 48 horas, pode estar presente. E dengue pode estar presente. Coceira, Zika, pode ser de leve a intensa e pode estar presente. Chikungunya, presente em 50% a 80% dos casos, intensidade leve. Dengue é leve e pode estar presente. Vermelhidão nos olhos, Zika, pode estar presente. Chikungunya, idem, e dengue não está presente. Então aqui, esse quadro de sintomatologia, ele tem por objetivo auxiliar, claro, pessoas da área da saúde e você mesmo, que de repente foi picado por um mosquito e desconfia que está com uma dessas doenças, avaliando esse quadro, é uma das formas de auxiliar, né, talvez a identificação, né, ou a probabilidade de você estar afetado por uma dessas três doenças. Ok? Vamos lá, seguindo. Aqui nós selecionamos para vocês algumas questões que caíram nos Enems dos anos anteriores aí, né, de 2014, essa primeira questão, que é uma questão também do Enem das pessoas privadas de liberdade. Essa prova é aplicada para as pessoas que estão no presídio e para algumas pessoas que não conseguiram, por um motivo bem específico, não fazer a primeira prova. No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe, causada por uma variante do vírus influenza. Gente, quando é um surto global, nós falamos que é uma pandemia, que pode ter um alcance continental ou pode ter um alcance mundial. Aí ele diz, por uma variante do vírus influenza A, designado de A. A Organização Mundial da Saúde solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pelo OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar. A ação recomendada pelo OMS tinha como objetivo, vamos lá, reduzir a reprodução viral, impedir a penetração do vírus pela pele, reduzir o processo de autoinfecção viral, reduzir a transmissão do vírus no ambiente, impedir a seleção natural de vírus resistentes. Gente, quando começou a termos vários casos da doença, uma das coisas que foi indicada no Brasil, por exemplo, foi higienizar as mãos com álcool em gel. Outra foi, quando espirrar, usar esse procedimento. E não assim.
Ou seja, com esse tipo de atitude, você reduz a possibilidade de contaminação das pessoas que estão ao seu redor. A atitude tomada, por exemplo, ela não vai reduzir a reprodução viral. O vírus está se reproduzindo onde? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, obrigatoriamente, dentro de uma célula. Ok? Impedir a penetração do vírus na pele, pelo fato de estar fazendo uma atitude recomendada pelo OMS? Não. Reduzir o processo de autoinfecção viral. Como? Só com a mudança de atitude? Reduzir a transmissão do vírus no ambiente. Agora sim. Então, com essa atitude, eu posso reduzir a transmissibilidade, ou seja, a taxa de transmissão acaba sendo menor. Impedir a seleção natural de vírus resistentes. Como é que eu vou fazer isso? Então, a alternativa aqui correta seria a alternativa D. Próxima questão. Enem 2011. Diz assim. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Olha que questão interessante. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção. Por quê? Então tem alguma relação com a questão da estação chuvosa e, obviamente, a quantidade de mosquito, que aqui tem que ser sublinhado, né? Então aqui tem que ser Aedes aegypti. É um nome científico. Transmissor do vírus da dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução deste mosquito? Olha o comando da questão. Que proposta de intervenção? Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir o quê? A reprodução do mosquito. Aonde que ele se reproduz? Em águas límpidas, paradas. Então, o que poderia ser feito? É a campanha que está sendo feita atualmente no Brasil no ano de 2016. A campanha que o Exército está tomando parte também, verificando, entrando nas casas, verificando se há água parada, se há locais onde pode ocorrer, né, que o indivíduo deixe a água parada, etc. Então, por exemplo, colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua reprodução. Obviamente que isso aqui é totalmente furado. A colocação de telas impede que o mosquito adentre as casas e, portanto, não vai conseguir picar as pessoas. Mas esse mosquito ele voa em torno de 80 centímetros do solo e ele preferencialmente atua pela manhã e à tardezinha. Seguindo, substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Gente, esta alternativa está ligada ao percevejo, que acaba sendo ligado à transmissão da doença de Chagas. Portanto, a letra B não tem nada a ver. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem neste meio. Essa parece belíssima, né, gente? A letra C. Higienização adequada de ambientes, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Então, a larva de um mosquito, por exemplo, vai se desenvolver na tampa de um vaso, vai se desenvolver no assoalho de uma casa? Não, né, gente? Não dá para considerar. Portanto, a letra D você vai descartar. A letra E diz: colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução dos mosquitos acontece em águas contaminadas. O mosquito gosta de colocar os seus ovos e a larva vai se desenvolver em águas límpidas. Portanto, você pode jogar fora também a letra E. E nós vamos ter aqui como alternativa correta, a alternativa C. Uma questão bem formulada, que traz informações inerentes à nossa realidade e atitudes que podem evitar a reprodução desenfreada do mosquito.
Lembrando que o mosquito não é o causador da dengue, ele é o vetor. O causador é um vírus, tá? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Seguindo. Enem, segunda aplicação de 2010. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é a manifestação clínica da infecção de vírus HIV, que leva em média 8 anos de infecção, né, para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 80 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 90, estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 98. A partir do ano 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos a cada 100 mil habitantes, sendo esta estabilização a mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. Interessante, né? Várias informações relevantes colocadas aqui. Então nós vamos ter aqui, fala sobre a AIDS, a manifestação clínica dela, o tempo que demora para manifestar, e fala que a contaminação, né, no Brasil até o ano de 2007 era por volta de 474 mil casos da doença. E o país já tem 192 mil óbitos até junho de 2006, tinha. A taxa de mortalidade ela era alta até 90. E aí, claro, com a medicação que começou a ser utilizada, né, os medicamentos antirretrovirais, como a AZT e companhia, o coquetel, foi ocorrendo uma redução na taxa de mortalidade, tá? Especialmente em São Paulo, Distrito Federal. Ele diz assim, a redução das taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 90, a redução é decorrente do quê? Gente, observem que por ser uma questão do Enem, você não vai ter um conceito sendo explorado de uma forma direta. Gente, observem que aqui ele não perguntou se o vírus da AIDS ele tem transcriptase reversa, se é um RNA fita simples, senso positivo ou negativo. Ele não perguntou se ele é parasita intracelular obrigatório, mas ele fez uma questão mais prática. A redução ocorreu por quê? Sabemos todos que o Brasil é referência mundial no controle dos indivíduos que têm o vírus, os indivíduos soropositivos. No controle em que sentido? No sentido que os indivíduos acabam tendo cuidado necessário para não ter uma taxa viral extremamente elevada. Então, esses indivíduos acabam tomando a medicação que é gratuita no nosso país. Somos o melhor país do mundo em matéria de acompanhamento de pessoas com AIDS. Só que a redução dessa taxa está exatamente relacionada a isso, ao avanço do SUS, que é um sistema único de saúde, que mesmo com falhas tem eficiências homéricas em muitas áreas, o avanço do SUS na questão do acompanhamento das pessoas soropositivas. Então nós vamos ter lá, a redução das taxas de mortalidade devido à AIDS, a partir da década de 90, é decorrente do quê? Do aumento do uso de preservativo nas relações sexuais, que torna o vírus menos letal. O fato de usar preservativo vai tornar o vírus menos letal? Vai reduzir a taxa de contaminação, mas não vai tornar o vírus menos letal? Da melhoria nas condições alimentares dos soropositivos, a qual fortalece o sistema imunológico deles. Gente, o HIV exatamente tem a capacidade de provocar uma imunodeficiência. Não é AIDS, SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Portanto, a alimentação não vai melhorar o sistema imunológico. Seguindo. Do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV. Opa, aqui tem uma lógica um pouquinho melhor associada. Segure. Das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais. Foram implementadas melhorias sanitárias? Sim, o saneamento melhorou. Mas a AIDS tem alguma coisa a ver com saneamento,
com melhoria sanitária? Não tem, né, gente? Portanto, descarte. Das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus e a busca pelo serviço de saúde, infelizmente ainda, nós não temos vacinação. Portanto, a letra C responde o comando. A redução das taxas de mortalidade, ou a redução das taxas de mortalidade devido à AIDS a partir de 90, é decorrente do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o HIV. Portanto, nós ficamos com a letra C. Ok? Seguindo. Enem 2010. Investigadores da Universidade de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti, vamos sublinhar aqui, geneticamente modificada, que é candidata para o uso da busca da redução da transmissão do vírus. Que vírus é esse? Obviamente, dengue, né? Nesta nova variedade, um mosquito. O que tem? Nessa nova variedade de um mosquito, olha só que interessante, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção no desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isto é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo e este atua só em fêmeas. Sublinhe isso. Isso aqui, gente, é uma questãozinha de 2010. O que está gerando de confusão agora em 2016? Essa atitude de soltar esse mosquito mosquito modificado, não está no mapa, né? Como se diz no jargão popular. Tá? Ele não é transgênico, obviamente, porque transgênico é a mistura de dois materiais genéticos. É um mosquito geneticamente modificado. Prevê-se, porém, que a utilização desta variedade de Aedes aegypti, novamente sublinhando aqui, tá? Demore ainda anos para ser implementada, pois há uma demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti, novamente aqui, tá? Dessa variedade geneticamente modificada, reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Gente, interessante nós ressaltarmos o seguinte. Quem pica é o mosquito fêmea. Ele necessita do sangue da ovoalbumina dos ovos, a ovoalbumina dos ovos dele necessita da albumina do nosso sangue para ser formado. Os machos são fitófagos. O que é que acaba acontecendo? Se este gene é carregado pelo macho, imagina que eu sou um mosquito macho que fui modificado geneticamente, eu carrego o gene, copulo com uma outra fêmea, eu deixo lá a receitinha do meu gene naquela fêmea. O que é que vai acontecer com aquela fêmea? Nada. Ela vai fazer a postura dos ovos, vão nascer larvas, fêmeas e machos. Vão se transformar em adultos, só que as fêmeas não conseguirão voar. Não vão conseguir picar, sugar sangue, não vão conseguir se reproduzir e já eram. Os machos vão sair voando. As próximas gerações talvez terão problemas, porque a falta de fêmeas voando pode gerar a dificuldade na reprodução. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar para o comando. A liberação de machos de Aedes aegypti, desta variedade geneticamente modificada, reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Primeiro que o macho não é transgênico. Segundo que não afeta machos. Transgênico tem que ter mistura de material genético. Aqui não teve mistura. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. Muitos marcaram essa alternativa. O macho continua voando. A fêmea que teria problema. E dá para dizer que a espécie toda? Não, aqueles que foram afetados. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Exatamente. Por quê? Porque não consegue voar, não consegue picar. Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico? O mosquito é afetado pelo vírus? Não. Dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados? Não afeta os machos, só as fêmeas. Portanto, a alternativa certa aqui, a letra C. Um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Não esqueça, arrasando no Enem 2016.
Arrase você também, juntamente comigo. Um grande abraço.